Pessoal, esse é o nosso podcast. A gente está começando aqui no dia 10 de abril de 2020, às 2 da manhã. Meu nome é Brizola. Hi, Queens! Meu nome é Leonardo, mas o Brizola me chama de Clive. Na verdade, o meu nome nem é Brizola, meu nome é Pedro, mas todo mundo me chama como Brizola, então vocês podem me chamar assim. Uhum. A gente ainda não tem um nome para o nosso podcast, a gente está fazendo isso meio na loucura, faz, sei lá, umas 2 horas e meia que eu falei pro Clive, vamos fazer o podcast? E ele falou, por que não? Ai, Né? vamos, né? Só escolhe uma pauta aí. Só que esse é o problema. Tem muitas pautas e ao mesmo tempo nenhuma, porque tipo, tudo que a gente quer falar, a gente vai fazer só um episódio só pra isso se der certo. Uhum. E, 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 e tem muita coisa, gente, sério, tem muita coisa. Então a gente escolheu pra falar hoje sobre tudo aquilo que a gente tá consumindo. Bom, primeiro é o BBB, né? E falar um pouco também sobre a quarentena. Eu acho que assim, não existe uma pauta mais fácil do que aquilo que a gente tá vivendo agora, né? Então, a quarentena é uma realidade. E tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, tipo assim, não tem como as pessoas não se identificarem com isso. Clive, como que você tá passando a sua quarentena nesses seus últimos dias? O que você tem Olha, feito? eu não tenho feito nada, tipo, nada. Eu comecei a assistir Parks and Recreation, que é uma série de comédia Como que ótima. chama? Parks and Recreation. É uma série antiga, tipo, antiga assim, entre aspas, mas é aquela série tipo How I Met Your Mother e Friends, só que eu nunca tive paciência pra assistir nenhuma dessas duas. Aí eu fui Tipo, é assistir uma Parks and sitcom? Recreation. Ah, tipo o quê? É uma sitcom? É uma sitcom. Hum. É... Tipo Friends e tipo How I Met Your Mother. Mas eu tô assistindo essa série, eu tô assistindo bastante filme e eu tô jogando, né? Porque eu jogo. Cadê play? O que você joga? Eu jogo de tudo, assim, mas eu tô jogando bastante LoL, né? Porque Uhum. todo mundo joga. Bom, eu não tenho jogado nada porque eu não jogo nada. Esses dias eu tava falando com o meu irmão da minha irmã, que ele mora aqui, mas ele não tá aqui, ele tá lá em Piracicaba. E a gente tinha combinado de jogar GTA. Só que, tipo, o meu computador começou a esquentar muito, eu tive que colocar. Não deu muito certo. Mas enfim. E daí eu acabei desistindo. A gente, sei lá, eu nem cheguei a jogar com ele, pra você ter uma noção. Eu só abri a tela assim e falei, vai começar a pegar fogo o negócio aqui, não vai dar muito certo. Daí, assim, eu tenho assistido bastante série. Eu terminei de assistir La Casa de Papel, inclusive. Você terminou de assistir, amiga? Eu nunca assisti La Casa de Papel, eu acho que parece ser muito tosco. Olha, tipo, tosco não é, mas tipo, dá uma enjoada com o tempo. Mas mesmo Aham, assim é legal. É porque o cast é muito bom, mas enfim. sim. Eu terminei de assistir La Casa de Papel. Que outra série que eu tô assistindo? Ah, preciso terminar de assistir a segunda temporada de Pose. Ah, eu Porque, tipo preciso, eu assim. preciso assistir a segunda temporada de Pose, mas eu acho que eu tô esperando pra lançar no Netflix. Acho que vai demorar um pouco ainda, né, amiga? Mas eu espero. Peraí, deixa eu só arrumar o microfone aqui. Aham. Amadorismo é isso, né, gente? A falta de profissionalidade tá grande aqui. É verdade, né? Roma não foi construída em um dia só. Ai. Mas enfim, o que mais eu tenho feito? Pra quem não sabe, tanto eu quanto o Clive, a gente tá na faculdade. Eu faço farmácia em Ribeirão Preto, lá na USP. O Clive, ele faz o que mesmo, Clive? Psico aqui na Unesp. É perfeitíssimo, né, gente? Só que por causa da quarentena, a USP e a Unesp e todas as universidades públicas, aliás, todo mundo acabou suspendendo as atividades, né? E eu não sei você, Clive, se você está tendo atividades EAD, Uhum. mas eu tô tendo bastante. E, Então, tipo, é a tipo, pior coisa, gente. Não tem nada, assim. A gente nem pega mais corona porque, tipo assim, Deus não castiga duas vezes, sabe? Tipo, ainda tá com atividade EAD. a Unesp, ela, tipo, o reitor da Unesp, ele falou de fazer EAD, só que o departamento de psicologia foi contra, então a gente não tá tendo EAD, mas a gente tá tendo que entregar algumas atividades e eu tô desesperado porque eu não tô conseguindo fazer elas, então, momentos de crise. Tipo.
Mas assim, as atividades elas têm que mandar por e-mail? Como que são as Tem que atividades? mandar por e-mail, mas a maioria é optativa. Hum, Teve uma, eu acho que não foi optativa, e eu não sei se não vai dar problema, porque eles falaram dessa questão do EAD, né? Então talvez não conte nota no final das contas. Ela falou que vai contar nota, mas vamos ver, né? hum. Essa é a atividade de Schrödinger. Pode valer nota, pode não fazer nota. É, Mas, olha, eu tenho feito várias atividades. Os professores estão mandando listas, exercícios, teoria de erro. Farmácia mesmo, tipo, eu não tô vendo porra nenhuma ainda. meu pai. Pô, tô vendo mais, tipo, é aquela velha história, né? Tipo, o primeiro ano da faculdade é como se fosse o quarto ano do ensino médio. Então, tipo, eu tô revendo muita coisa. Uhum, E agora fazendo de fato, né? Porque, tipo, no CTI era uma coisa. O CTI, pra quem não sabe, gente, é o colégio que a gente fez. Eu e o Cláudio, a gente fez o ensino médio juntos. sim. E ensino Né? técnico também, né? Uhum. A gente vai falar mais sobre o CTI porque eu não sei pro Clive, mas foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Sim. Tipo, todos os meus amigos são de lá. Então a Uhum, gente vai focar um pouco mais no CTI depois. sim. Mas o que eu estava falando, por exemplo, as atividades aqui no CTI, e assim como qualquer outro ensino médio, as atividades a gente faz pensando no vestibular, né? Então, tipo, é uma cobrança constante. Uhum, A diferença é agora na faculdade, tipo assim, na teoria, é o curso que a gente escolheu para fazer, né? É o curso que a sim. gente, é a profissão que a gente quer, é o que a gente quer atuar, tal. Então, assim, meio que faz parte da formação que você quer ter. Não é tipo assim, nossa, tem que estudar isso pra quê? Tipo, eu não quero estudar história, mas, tipo, eu tenho que estudar por causa do vestibular. Então, tipo, isso tô percebendo bastante, assim, sabe, na graduação. Eu acho que vai piorar cada vez mais, mas, assim. É, eu não sei como é que é aí na USP, mas, tipo, eu acho que o ambiente universitário é muito diferente de um colégio técnico. Tipo, é um outro mundo. Toda a possibilidade de extensão, de pesquisa. E eu não tinha muita consciência desses pontos, assim, quando eu tava por fora, né? E agora entrando, tipo, vendo esse bando de professor, tipo, com umas formações absurdas e que, tipo, oferecem possibilidade de trabalhos, né, de pesquisa, de extensão, tipo, enormes e que muito interessantes também, né? Acho que eu dentro da psicologia eu sempre gostei dessas questões e a psicologia tem muitas extensões voltadas para questões sociais, e eu achei isso muito incrível porque eu sempre visualizei a universidade como quase um castelinho para os universitários e que eles ficavam reclusos lá e que a sociedade não tinha acesso nenhum a isso. Uhum. E assim, estando dentro, tu começa a ver que a universidade sim disponibiliza certas coisas assim pro exterior. Talvez isso não seja tão divulgado, talvez exista ainda algum problema entre a comunicação, né, da comunidade com a universidade, mas a universidade está Sim, tentando isso é mudar real. muito. A universidade ela tenta muito mudar essa relação com o público, né? Porque a gente querendo ou não, a gente é bancado pelo público, pela população. E essa população deveria ter alguma retribuição para essas formações e tudo. E acho que as universidades, por mais que a gente não enxergue tanto isso, elas fazem muito para retribuir de fato. É que as pesquisas elas vão ficando cada vez mais específicas, né? E Uhum, às vezes a gente pensa que está se distanciando, mas sim. de qualquer forma está sendo voltado para a sociedade. Uhum, Muitas vezes a gente não acaba não enxergando isso. Esse é o problema que tem nas discussões, por exemplo, de investimento privado, tal, se é bom, se não é. Mas a questão é, tipo assim, se depender só de investimento privado, as empresas vão querer pesquisas que beneficiem elas, sim, né? Tipo, não necessariamente elas vão querer financiar uma pesquisa que beneficie quem já tá, tipo, a sociedade em si, sabe? Ela não ganha nada com isso. sim. E aí, quando a gente pensa nessa questão de privatizar, por exemplo, tipo, o que acontece com os cursos de humanas, né? Que não trazem tantos benefícios assim comerciais. Exatamente, E se a exatamente. gente olhar agora, por exemplo, né, como a gente vai falar de quarentena, se a gente olhar agora esse período de coronavírus, geografia está tendo um papel muito importante nas pesquisas. E é um curso de humanas que a gente nunca esperaria que talvez tivesse um papel, assim, uma atuação tão grande dentro desse período, mas está tendo lá, sabe? A gente
provavelmente esperaria mais dos cursos da área da saúde, que também estão tendo muita atuação, né, agora, mas geografia está lá mapeando os estados, os municípios que estão com mais incidência de coronavírus e tudo. Então, eu acho que se a gente for pensar nessa questão de retribuir para a sociedade, os cursos de humanas que normalmente são descreditados disso, eles têm muita possibilidade de retornar para a sociedade. Sim, com certeza, amiga. Tipo, tanto é que, por exemplo, o Abraham Weintraub, né, o ministro da Educação, primeiro que desde sempre ele sempre se colocou contra ah, os cursos de humanas, né? Os primeiros recursos que foram cortados, as primeiras bolsas, sempre eram dos cursos de humanas. Sim. E que a justificativa, tipo assim, esses cursos não trazem tantos benefícios para a sociedade que nem os médicos, os engenheiros e advogados, sabe? Eu tava vendo esses dias no perfil dele, ele respondeu, algum usuário, algum cidadão respondeu, mas que o Abraham tava falando sobre médico, mas e tipo, o pessoal das humanas, né, tipo, você tava querendo cortar a bolsa, na verdade não era isso, na verdade o ministro tava falando, tipo assim, pro pessoal da área de saúde, gente, vai ter bolsa para vocês, fique tranquilo, vamos ajudar a combater o coronavírus e tal. Daí o pessoal, um cara comentou, mas e o pessoal da área de humanas? Vai ter bolsa para eles também? Daí o ministro respondeu, eu nunca vi nenhum ministro, nenhuma pessoa da área de humanas, nenhum curso de humanas salvando vidas. Só que é uma ignorância tão grande, Sim. porque, claro, de fato, quem vai atuar lá diretamente com os pacientes, com a comunidade, são os profissionais de saúde. É o médico, é o enfermeiro, é o farmacêutico, pode ser também, sei lá, o fonoaudiólogo, sabe, qualquer pessoa. Fisioterapeuta. Exatamente, exatamente. Então, assim, qualquer pessoa da área de saúde vai estar muito ligado a isso. Sim. Só que as áreas de humanas, elas servem para a gente entender como que as políticas públicas elas estão funcionando, sabe? Sim. Então, por exemplo, será que daqui a 1 ano, 2 anos, são os médicos que vão lá nas favelas perguntar se as pessoas fazem 3 refeições por dia, se tem água na casa delas, se elas têm acesso à saúde de forma fácil, sabe? Será que são só os médicos que vão trabalhar nessa parte? E quando a gente pensa, né, os cursos de humanas, eles são responsáveis pela própria questão de desenvolver um pensamento crítico. São dentro dos cursos de humanas que a gente tem discussões políticas, sabe? Eu falo isso porque psicologia está ali, né, entre os cursos da área da saúde, os cursos das biológicas e os cursos das humanas, e assim, o CAPS, que é o Centro Acadêmico de Psicologia, é extremamente ativo dentro das questões políticas, sabe? O centro acadêmico da Unesp que puxa a greve. Então, quando a gente pensa que nessa negligência para os cursos de humanas, isso também tem um objetivo muito claro, que é essa questão de cortar um pouco dessas discussões acaloradas dentro das universidades, sabe? É a luta constante que o governo tem contra o próprio pensamento crítico, Sim. né? Porque pode parecer senso comum a gente ficar repetindo isso, mas não deixa de ser verdade, sabe? Não é interessante para um governo que quer um controle absurdo que as pessoas critiquem o governo de fato, sabe? Sim. Não é nada interessante isso para eles. Uhum. Tanto é que esse governo ele chegou ao poder com um discurso de ideologia dentro das salas de aula, sabe? Tanto no ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, como também nas universidades. Sim. Só que o que eles esquecem por exemplo, bom, para começar que esse discurso de forma geral já é absurdo, mas dentro da universidade é mais absurdo ainda, porque é como a Nilce Moreto comentou, um aluno quando ele está numa universidade comentando principalmente sobre ciências políticas tal, e filosofia, se ele vai aprender sobre marxismo, se ele vai aprender sobre Engels, qualquer coisa assim, ele tem que ter a capacidade de discernir o que é uma opinião de um professor e o que é um pensamento científico, Sim. sabe? Dentro da universidade, o professor, não é o papel dele, por exemplo, ficar defendendo Marx e falar que comunismo é bom,
e que capitalismo é ruim, tipo, ele, ele pode até expor isso, só que o aluno pressupõe-se que ele tenha a capacidade cognitiva o suficiente para poder distinguir o pensamento individual de um pensamento científico. Uhum. E é isso que muitas vezes o governo critica. É que a questão, o problema disso tudo é que eles não têm essa capacidade cognitiva, sabe? Sim. Então é muito complicado. Agora, por exemplo, quando a gente vai para o ensino médio, ensino básico, é pior ainda. Sabe? Porque o que eles querem não é o fim de uma ideologia que está nas, nas escolas. Porque tudo que eles falam é mentira, de ideologia de gênero, de kit gay, Sim. de crianças da sexta série sendo ensinadas sobre marxismo. Isso daí é tudo uma bobagem gigante. Sim. E também, Né? assim, a gente não. Entrando um pouco, por exemplo, dentro da sociologia, não precisa ser marxista para reconhecer que Marx é um grande sociólogo e redefiniu os caminhos da sociologia. É um dos pais da sociologia, inclusive. Então, não lecionar esse tipo de pensador tá tendo uma ideologia, né? Tá tipo colocando o marxismo como algo terrível e que tu não pode ter contato com um grande sociólogo que teve um pensamento importantíssimo para a modernidade e eu acho que assim todo esse discurso assim meio que de demonização do comunismo é muito complicado porque ele limita muito o nosso pensamento quando a gente tem medo do comunismo. Sim, é que eles esquecem, por exemplo, o comunismo, o marxismo, de fato, ele é uma ideologia. Sim, Só que, assim, o antimarxismo, ele também é uma ideologia, sabe? sim, Se você queimar livros, se você perseguir, se você proibir, você também está colocando essa ideologia aí, sabe? Então, por isso sim. que é muito complicado quando você coloca, tipo, um autor ou uma filosofia contra aquilo. Uhum. O que eu já ouvi falar, por exemplo, e isso é, mais à direita, né, a crítica, assim, críticas assim, é, críticas sem serem burras, sabe? Críticas assim, um pouco mais embasadas, apesar de eu discordar totalmente, mas assim, críticas assim aceitáveis, sabe? Uhum. Por exemplo, sobre o que é ensinado nas escolas. Então, por exemplo, qual que é a autoridade do MEC para ensinar o conteúdo que ele passa, sabe? Tipo, quem define a importância do que é importante de fato, entendeu? Então, por Sim. exemplo, é claro que eles sempre vão puxar pelo lado de criticar Paulo Freire, sabe? Sempre vai ter uma segunda intenção por trás. Aham. Só que a crítica vinda dessas pessoas é o papel que o MEC exerce sobre o ensino, né? Tipo, porque ele define tudo, tudo passa pelo MEC. Se é uma faculdade, vai abrir, passa pelo MEC. Se uma faculdade vai fechar, passa pelo MEC. O currículo escolar é feito pelo MEC, a grade escolar é feita pelo MEC, tudo pelo MEC, entendeu? Aham. Então, a crítica é essa centralização do conhecimento. Então, eles definem, por exemplo, o que é por exemplo, deixa eu pensar. Por que é ensinado tal autor e não é ensinado outro, sabe? Por Aham. que tal pensamento é ensinado e outro não é? Eu discordo muito disso, porque eu sou. Assim, é claro que as nossas escolas públicas, né, elas têm uma defasagem muito grande. Sim. Só que na teoria, o currículo que era para ser passado, eu sou uma pessoa muito fã, sabe? Aham. Tipo, eu sou um grande admirador de Marx, eu acho a metodologia do Paulo Freire incrível, Uhum. eu acho que tem que ser ensinado sim, as coisas mais básicas até as coisas mais avançadas, sabe? Porque uma hora, por mais que a gente pense, nossa, por que eu tô aprendendo isso? Você vai precisar, sabe? Não tem como fugir muito disso, Uhum. sabe? Então, tipo. Mas qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre a centralização do poder no MEC, sobre a educação? Eu acho que eu concordo bastante assim com o que tu falou. Talvez eu tenha algumas questões, tipo, do porquê tá aprendendo isso. Talvez eu tenha algumas opiniões sobre isso que talvez sejam contrárias às tuas, né? Tipo, eu não consigo entender por que a gente tem que aprender química do jeito que a gente aprende no ensino médio, ou Hum. física, sabe? Eu acho que. Ou por que a gente tem que aprender números imaginários em matemática, sabe?
Entendi. Porque eu acho que isso realmente talvez seja desnecessário. Eu acho que os cursos de humanas, eles ensinam o básico. Eu não vejo os cursos de humanas ultrapassarem um pouco isso. Eu acho que a gente tem um ensino muito voltado para as exatas, que Entendi. valoriza muito as exatas. E nisso acaba colocando coisa que talvez não seja útil para uma pessoa, por exemplo, das humanas. Uhum. Mas eu concordo com muito do que tu falou, que realmente, assim, eu acho que mesmo, de novo, eu repito aquilo, que eu acho que não precisa ser marxista para entender que Marx é um dos grandes pensadores dentro da sociologia. Uhum. São os três porquinhos, né? É Marx, Durkheim e Weber. Então, Sim. tanto que eu tô revendo isso agora, né? Em psicologia a gente precisa Uhum. disso. Então, É o básico, né? Tipo, sim, e eu acho que aliás, boa parte da sociologia depois são sociólogos dialogando com as ideias desses três pensadores. Então, deixar de ensinar Marx é deixar uma lacuna dentro da questão de sociologia. Então, o próprio Marx fala, né? Por exemplo, a história da luta de classes é a história da própria humanidade, né? sim, Então, assim, é a base de tudo. Você pode aham, não concordar com o que o Marx fala, você pode não concordar com o socialismo, com a divisão de ah, bens, com a tomada do poder sim, do proletariado e tal, mas sim, você tem que entender que é um reconhecimento da divisão de classes, é um reconhecimento do papel do trabalhador, do papel do patrão, sabe? No reconhecimento de como que funcionam as estruturas trabalhistas, sabe? aham, E foi Marx que fez essas análises, sabe? Fez as análises críticas lá no Capital, no Manifesto Comunista, nos esboços econômicos, sabe? Todo o material que ele fez é extremamente importante. E é que a gente vê na mídia o pessoal da direita, que é liberal, que é ultraliberal, tal, criticando Marx, mas existem muitos pensadores que são mais alinhados à direita, que são mais alinhados ao liberalismo e que reconhecem a importância de Marx, sabe? sim. Porque é ignorância pura você ignorar um autor só porque você não gosta dele, Uhum. sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Mesma coisa, por exemplo, se a gente for pensar em história, ignorar pedaços da nossa história porque eles não são agradáveis. Quando a gente para pra pensar, por exemplo, no nazismo, acho que ninguém concorda com o nazismo, mas a gente vê isso. Concorda, Clive. O pior que é isso. Pior que Então, tem gente que sim. concorda. Eu fui aqui inocente, mas eu acho que boa parte da população, pelo menos, abomina o rótulo nazismo. Ah, sim, sim. Então, mas a gente precisa ver isso. Porque senão fica uma lacuna dentro da nossa própria história. O Brasil fez parte da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, Uhum. inclusive, hospedou nazistas, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, sim, eu vi. Eu não sei se você falou isso pensando em alguma coisa que eu vi, Hum, mas, por exemplo, tinha uma fazenda de um. Assim, eu vi a história que era o menino que ele tava tendo aula com o professor de história dele, uhum, e ele viu a suástica, né? O professor desenhou assim, falando sobre o nazismo, ele falou, viu? sim. Na fazenda do meu avô, tipo, os tijolos tem esse símbolo. Daí o professor ficou, tipo, estranhando, daí, tipo, ele levou um tijolo e tinha uma suástica lá. Então, tipo assim, era uma fazenda que, sei lá, que abrigou, tipo, soldados nazistas no Eu acho Brasil, que eu tipo, cheguei a e o ver isso. professor fez uma descoberta, sabe, enorme, assim, sabe? Mano, como Uhum. assim, sabe? E agora imagina se esse menino não tivesse tido essa aula. Se ele Exatamente. tivesse a suástica como um símbolo normal. E, Exatamente. e não reconhecesse esse peso todo que existe, né? Então, eu Uhum. acho que é um pouco disso, sabe? A gente vai ver assuntos que às vezes não nos agradam. No caso do nazismo, eu acho que deveria, pelo menos, ser um senso comum, que é É, desagradável. Quando a gente pensa, por exemplo, também na colonização do Brasil, de como foi um sim. processo cruel com os indígenas, da escravidão, e a gente É isso precisa que eu ia entrar em contato falar. com isso. Até porque a escravidão, toda essa colonização, ela tem um impacto até hoje. Sim, Sabe? sim, em todas as Você estruturas. tem uma maioria negra na periferia, né, nas favelas, é por conta já desse começo, sabe? Uhum. E, e eu acho que é importante saber disso, para ter inclusive uma visão crítica da nossa própria realidade, né, do nosso momento contemporâneo.
E Sim, é tão influente essa história que, por exemplo, dá para você traçar a história das classes com o passar do tempo. Então, por exemplo, sim, teve o fim da escravidão, depois veio a marginalização, veio o higienismo que criou o sim. processo de favelização, Porque se a sabe? gente Então, assim, você pensa consegue ir na. traçando o caminho das classes, assim, com o passar do tempo. É, E outra coisa que eu ia comentar é em relação à escravidão. Sabe, a escravidão é o melhor exemplo que a gente tem de ser algo assim que muito mais do que o nazismo, por exemplo, mas ele influencia assim absurdamente o nosso dia a dia, sim, absurdamente, sabe? Tipo, existem estruturas hoje na nossa sociedade que nada são, aliás, não são nada além de uma releitura da Casa Branca, da aham, senzala, do Pelourinho, sabe? sim, Existe uma coisa assim muito absurda. aham. É uma uma descendência assim inacreditável. E eu E aí, quando a gente observa na história, tu não precisa ser negro e vivenciar essa realidade para conseguir entender o que está acontecendo, sabe? A gente tem mecanismos, esses mecanismos são o conhecimento, né, a história, a observação, a sociologia, né, a observação dos espaços onde a gente ocupa e compreender, por exemplo, que dentro de uma universidade, na minha sala, tem pouquíssimos negros. E aí eu não preciso estar vivenciando essa realidade para poder empatizar com a causa, sabe? Exatamente. É o que o Kaique Leme, ele é um pensador que eu conheço ele pelo Twitter, mas ele tem uma atuação bastante grande no movimento Black. É o que ele estava comentando. Não sei se você viu o vídeo do Babu falando sobre o termo negro. Ah, sim. Para quem não sabe, o Babu ele é um participante do BBB. Inclusive, tanto eu quanto o Clive, a gente está torcendo para ele. Aham. E teve um certo momento do reality, ele tava conversando com as meninas, ele e a Thelma, que é uma outra participante que também é negra, Uhum. e ele tava comentando sobre o termo negro, Sim. que segundo o que ele comentou, né, aparentemente ele é uma pessoa bem estudada, e ele falou assim, que o termo negro veio da Grécia Antiga, alguma coisa assim, e simbolizava, aliás, a etimologia da palavra demonstrava que negro era referente a negro, que era inimigo, entendeu? Então, por exemplo, só no Brasil a gente usa negro para definir uma pessoa preta. Sim. Em outros lugares, como por exemplo os Estados Unidos, ninguém fala nigger, Sim, sabe? eles falam. Niga E, ô Brizola, isso daí é meio problemático, viu? O termo é bem ofensivo nos Estados Unidos. exatamente. A cultura é tão diferente que uma coisa que é normal aqui é totalmente ofensivo se a gente chegar para alguma pessoa lá que é preta nos Estados Unidos e falar isso para ela. Tá, eles usam Eu tô... black pra falar. Uhum, Black woman, exatamente. black man. Uhum. E o próprio Black Lives Matter, né? Sim. Então, E, assim, eu acho que não precisa nem ir tão longe de pensar na origem da palavra para reconhecer que ela tem um peso pejorativo. Porque é só olhar as utilizações dela, né? Fora a questão racial, quando a gente magia olha. negra, Magia negra, tipo, mercado negro, que mais? Até a própria simbologia, né? Tipo, o corvo negro é o que traz a mensagem uhum, negativa e esse tipo de associação, sabe? uhum. Então, eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão de utilizar de utilizar um termo apropriado, porque eu já vi também gente criticando a utilização da palavra preto. Então, é sobre isso que eu ia comentar. O Kaique Leme, ele falou o seguinte, que pessoas que se declaram antirracistas, elas têm, por exemplo, a obrigação de não achar que toda pessoa preta ela é um professor a serviço da Sim, sociedade, sabe? Então, por exemplo, você não pode, assim, é claro, nosso papel é escutar as pessoas que sofrem racismo. aham, Né? A gente quer conversar sobre racismo. Então, por exemplo, quando o Babu, por exemplo, vai falar sobre isso, a gente tem que sentar e escutar. sim, Só que, da mesma forma que nós, brancos, quando fomos à escola e ouvimos sobre o assunto escravidão, e foi uma coisa bem rasa, a gente não aprendeu tanto sobre isso, ou se aprendeu, a gente não conseguiu fazer as pontes necessárias, sabe, entre um assunto e outro, é,
as pessoas pretas também não conseguiram, não tiveram esse ensino, Sim, entendeu? Então, tipo assim, é injusto que só elas pesquisem e a gente fique esperando delas nos ensinarem a como ser antirracista, aham, como se comportar. Ai, sabe, aquele negócio, a gente não pode chegar para uma pessoa preta e ficar perguntando, é racismo isso? É isso, pode, isso não pode, sabe? A gente tem que ter noção suficiente, a gente tem que usar nosso próprio pensamento e pensar assim, olha, será que eu ficaria feliz se alguém viesse e perguntasse uma coisa tão óbvia dessa pra mim, sabe? aham. Porque tem coisa assim que é óbvia, E eu acho sabe? que isso é um problema que toda minoria enfrenta, né? De estar nessa posição de, tipo, de ter que ficar sendo professor Aham. das pessoas. Então, parte significativa, assim, quando a gente pensa, eu posso falar, né, da minha vivência, né? De gay, tipo, como, como é como as pessoas, elas te colocam numa posição de, tipo, de representar essas causas, parece, sabe? Ser já é estar representando essas causas. Já tá carregando uma É, bandeira indiscutivelmente, sabe? Tu precisa saber sobre eu isso. ouvi uma coisa assim, tipo, é, uma menina tava comentando no Twitter, tipo, gente, eu não acredito que aconteceu comigo hoje. Eu tava lá na aula na minha faculdade, e tipo assim, tipo, a menina era nordestina. Uhum. E daí o professor apontou pra ela e começou a falar pra classe, a fulana, por exemplo, ela, ela sofreu bastante pra estar onde ela tá hoje. Aí porque a fulana teve que fazer não sei o quê, tipo, Sim. daí ela ficou, mas eu nunca precisei fazer isso. Não é porque eu sou nordestina que a minha vida é sofrida, que eu tive que vir num Aham. burrinho com uma trouxa de roupa nas costas. Tipo, é o que o poema do MC da fala no Amarelo, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, elas nem deviam estar aqui. Sim. Então, por exemplo, quando você pega a pessoa preta ou a pessoa LGBT, a mulher, e fica colocando eles como tipo, ai, tadinhos, sabe, não sei o quê, e só exaltando quando eles estão se dando mal, quando a polícia tá matando eles, quando eles estão morrendo, é, é uma certa forma de calar a voz deles, sabe? Porque eles não são só sofrimento. É o que, por exemplo, acho que eu já até comentei com você, Flávio, dos filmes, né, que abordam a temática LGBT. Sim. A gente entra lá no filme, só tem, tipo, gay morrendo de AIDS e o É. outro chorando, a gente entra lá, é gay sendo expulso de casa, É, é gay que não pode não sei o ou, quê, ou é aquela sabe? realidade absurda, né, do jovem, tipo Love Simon, sabe? Que é Sim. o romancezinho Disney É, pronto ali, sabe? Que. é sempre aquele negócio aí, o gay que se apaixona pelo hétero e Aham. sofre. E os personagens gays, eles são só isso. Eles não têm uma personalidade fora Exatamente. disso. E acho Ele que é isso é o gay, né? uma Tipo, questão, né, tão importante, porque um filme que tem uma pessoa gay, ele necessariamente vai ser um filme com essa temática e necessariamente os únicos assuntos abordados vão ser relacionados a isso e o personagem não vai ter uma profundidade além da orientação sexual dele. o que acontece são muitas pessoas trans que sofrem com isso, né? Sim. Então, por exemplo, é óbvio que eu não vou citar nomes aqui, né? Não sei se algum amigo nosso vai estar escutando isso, mas, por exemplo, quando a gente estava no primeiro ano, lá no CTI, tinha uma pessoa trans no terceiro ano, Uhum. né? E só que o que acontecia é que a única referência que a gente tinha dela, que a gente passava para as pessoas, que a gente ouvia, você conhece fulano? Não, quem que é fulano? Não, fulano, a pessoa trans, Aham. sabe, tipo, parece que, tipo, ela não é uma pessoa, ela é uma pessoa trans, sabe, parece que é um terceiro gênero, Sim. sabe, poderia ser um terceiro gênero se não fosse, tipo, uma pessoa que tá, tipo, no outro gênero que lhe foi imposto, né? Poderia ser uma pessoa não binária e tal, mas no caso não era uma pessoa que, sim, nasceu E mesmo se fosse, ela não seria definida por isso, sabe? É, exatamente, né? Tipo, é o não binário ali, sabe? Tipo, aham. não deve ser, tipo. Tipo, uma pessoa é ah, muito mais do que só isso. exatamente, exatamente. Eu fico bastante incomodado com isso, porque depois que a gente começa a estudar um pouco sobre o assunto, a gente ouve pessoas falando, a gente começa a reparar Uhum. nisso, sabe? E é muito absurdo. Sim. E as questões dos filmes lá que eu tinha comentado, tipo, mano, a gente, como membro da comunidade LGBT, a gente quer ver gay dando tiro, gay sendo feliz, sei lá, tipo, quer ver história
que fazem pra pessoas héteros também, não Sim. só, tipo, gay no universo gay com pessoas gays que só gays vão ver aquele filme e só gays vão se identificar, Sim. sabe? Tipo, parece que é. Ah, eu não sei, eu fico puto até quando eu penso nisso, porque é muito absurdo, sabe? Aham. É. E mais uma coisa que tem me deixado feliz é Pose. Pose é Ah, uma isso série é ótimo. sensacional, que a gente até comentou no começo do episódio. Aham. E pra quem não sabe, você quer explicar mais ou menos como que é a série, Léo? Ah, Pose é uma série que retrata, né, os bailes da década de 80. Inclusive, dentro dessa temática, dá pra recomendar também o Paris is Burning. Paris Burning, eu sabia que você ia falar isso. É óbvio que eu ia falar isso. E acho que muito do Paris is, assim, tem muito ali do Paris is Burning em Pose mesmo, sabe? Mas nas cenas dos bailes, você fala mesmo? Nas, assim, toda a cultura, sabe, representada ali. Porque é muito isso, é uma cultura, né, da população LGBT, principalmente negra, dos Estados Unidos, né, de Nova Uhum. York, se eu não me engano. É, e esses bailes, eles basicamente eram competições onde as pessoas buscavam, né, tem o conceito do realness, que é a realidade, que eles buscavam uma passabilidade quase dentro desses bailes. Quem era mais passável eram as pessoas que ganhavam. Tanto que tinham as categorias, né? E aí tinham lá categorias, por exemplo, como militar, que era tipo uma pessoa que ia lá de uniforme militar e ganhava um prêmio por causa disso, sabe? Entendi. E assim, parte significativa da cultura LGBT tá dentro desses bailes, tá lá na década de 80. É, e Pose retrata exatamente isso, esses bailes de pessoas, né, majoritariamente negras, de mulheres trans, de travestis, de homens gays e, e de toda essa cultura da, do baile, né? E também trata um pouquinho também de outras questões dentro da década de 80 para a população LGBT, como por exemplo o ápice, né, da epidemia da AIDS. Sim, sim. Isso é uma questão bem forte na série, Sim. né? Inclusive, é que você não começou a assistir a segunda temporada ainda, mas não é spoiler. Eles retratam a Madonna, tipo, quer dizer, até o episódio que eu assisti, ela não apareceu, Uhum. né? Não sei se ela vai aparecer, né? Se vai ter uma É, representação dela. inclusive acho que isso é uma coisa importante também de falar. A Madonna Vogue é uma dança desses bailes. Foi uma dança que surgiu dentro desses bailes, que baseava-se, assim, meio que em posar enquanto tu dança, e é meio que quase um duelo, né? Eles faziam como um duelo. É, Sim, sim, inclusive a segunda temporada ela aborda muito isso, o Vogue, sim. sabe? Tipo, esqueci o nome do, do carinha lá que é o dançarino. É Dustin? Nossa, eu não lembro o nome dele, eu assisti a Eu não primeira lembro temporada dele faz um também. tempo. Eu Mas lembro da enfim, Blanca só. a Blanca, A a Electra também. Electra, sim. Nossa, eu não lembro o nome de quase ninguém. Ah, tem aquele cara que é o Billy Porter que faz, é Eu não o. lembro o nome dele também. Eu lembro Ah, da Angel também. a Angel, sim. Nossa, eu Mas, não lembro dele. Eu não vou lembrar. é, Eu não lembro. sim, Mas enfim. mas. E aborda bastante a questão do Vogue, sabe? Aham, Então, por exemplo, tem, tipo, as disputas, tem os concursos, é, tem as ensinações, né? Tipo, acho que é a Angel. A Angel é a que era garota de programa, né? isso, é ela mesmo. Então, tipo assim, ela fingindo que tá passando maquiagem, assim, sabe? Tipo, no ar, assim. É Aham, bem legal a caracterização da série. E é muito importante falar que a Madonna tá sendo. Ela, e nesse universo ela sempre vai ser muito abordada nessa época, porque ela foi uma das poucas artistas que na época da epidemia da AIDS, né, do HIV lá nos Estados Unidos, ela foi uma das poucas artistas que se aproximou bastante da comunidade sim. LGBT, É, tanto que né? tu olha as apresentações de Vogue sempre tem, tipo, os dançarinos, né? Pessoas que participaram que faziam parte dessa cultura de baile lá, dançando atrás, sabe? Quando que tu ia esperar que uma artista mainstream, né? Uma artista ali que tinha toda a atenção do público ia trazer essa atenção para uma população ali, né? Que estava marginalizada, que sempre viveu às margens. E isso se dá bastante o sucesso dela, né? Uhum, É muito comum, inclusive, que a gente pense assim, quando a gente fala da Madonna,
É normal que, por exemplo, uma pessoa hétero associe já, tipo, a cultura LGBT, Sim. porque ela tá intrinsecamente ligada à Madonna. Aham, é. É uma coisa assim Tanto que. que uma das músicas mais famosas dela, que é Vogue, é exatamente sobre a cultura LGBT. Aham. Retrata exatamente isso. É isso. É uma dança que A surgiu Cher. dentro disso. Ah, Cher. Pode falar, pode falar. Não, era isso mesmo. Gente, a gente teve um corte meio inesperado aqui e a gente percebeu que a gente acabou divagando bastante nos assuntos, né? A gente começou a falar sobre quarentena. A nossa proposta era falar sobre quarentena, falar a verdade. E a gente passou sobre academia, sobre universidade, sobre ideologia, falamos sobre movimento negro, falamos sobre Madonna e Cher. É, que provavelmente vai sempre ser a nossa conclusão, né? Sim. A gente sempre vai chegar nisso no final, mas. Só pra justificar um pouquinho o erro, né? É que eu sou burro. É porque, assim, eu não tenho diploma de técnica em informática, eu não sou obrigado a saber, e é a nossa primeira vez, né? A gente tá testando. Tanto que o que a gente tinha falado um pouco na hora que tinha cortado foi que o tema desse episódio é criando um podcast. A gente é inexperiente mesmo. E a gente chegou a falar sobre algumas coisinhas, então a gente vai retomar um pouquinho esse assunto. E a gente tinha falado sobre lugar de fala, né? Eu falei que a gente tinha chegado a meio que passar um pouco por cima, sem mencionar exatamente o lugar de fala, mas a gente tinha chegado a mencionar um pouco. E eu acho que existe coisa para se falar sobre o lugar de fala, né? O Brizola tinha me perguntado sobre se eu concordava com o termo utilizado pela Kéfera, né? Pra quem não sabe, gente, a Kéfera, ela foi no programa lá da Fátima Bernardes, né, o encontro com Fátima Bernardes, e o assunto era feminismo, né? Inclusive, a Kéfera é uma pessoa que ela tem, nos últimos anos, se identificado bastante com a luta feminista, ela mudou bastante o conteúdo dela, eu não assisti mais, mas eu acredito que ela ainda passa bastante coisa em relação ao tema. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a Fátima ela tinha perguntado alguma coisa para algum cara que estava na plateia, e daí ele falou. Obviamente, ele era uma pessoa que, assim, que não conhecia nada sobre a teoria feminista, sobre o que a gente discute bastante na internet há muito tempo, sobre, sabe, cometendo equívocos básicos, como, por exemplo, é, contrapor o machismo ao feminismo, quando na verdade a gente sabe que não é. Eu não sei se foi exatamente isso que ele fez, mas é esse tipo de equívoco que ele cometeu. Sim. Só que ao invés da Kéfera abordar de uma forma assim um pouco mais educativa, um pouco mais assim, sabe, uh, que agregasse ao debate, ela começou a usar termos assim em inglês, Uhum. como se ela, sabe, tentando mostrar. Mansplaining. É, Acho que todo mundo viu, né, os memes do eu então, por mansplaining. exemplo, ele estava falando sobre feminismo com ela, daí ela alegou que aquilo que ele estava fazendo é o mansplaining. Mansplaining, aliás. O É, mansplaining é um termo em inglês que significa quando o homem quer explicar uma coisa para a mulher que ela já ela já sabe ou sabe. que é o óbvio, sabe? Como, Uhum. tratando ela como se fosse burra. E E aí daí, também tem o mentorrupting, né, que é o homem quando ele interrompe a mulher porque ele acredita que ela saiba menos. É, exatamente. Ele começou a falar depois alguma coisa, algum comentário que ele fazer, e ela, agora você tá fazendo uma interrupting, que é quando o homem interrompe a mulher, não sei o quê. Daí, tipo, ela foi ovacionada, todo mundo bateu palma pra ela e tal. Só que na plateia, assim, eu acredito que todo mundo tenha concordado com ela. Só que o ou clima é talvez nem estranho. entendido, né? Porque se a gente pensa que o programa da Fátima Bernardes provavelmente tem uma audiência um pouco mais velha. Talvez eles nem tenham compreendido exatamente o que ela estava falando ali e entenderam que era um momento de ovacionar. Exatamente. Passa alguém com a plaquinha, aplausos. É, mas aí quando essa discussão chegou para as redes sociais, aí ela foi bastante criticada, né? Tinha muita gente. É muito por causa do tom que ela usou, né? Parece um tom professoral, parece que ela quis, sei lá, sabe? É o que a gente comenta, né? Tipo, leu 3 PDF na internet e já acha que sabe a teoria toda, né? Aham. Mas, enfim, eu acho que eu já sei sua resposta, mas, Clive, Tu já sabe a minha resposta, o mas. lugar de fala, você concorda com o conceito de lugar de fala da Kéfera, que é tipo assim,
Só eu pertenço à minoria, só eu posso falar sobre o assunto? Então, o que eu tinha dito é que eu não concordo com isso. Eu acho que é uma atribuição equivocada ao termo. Porque o que eu entendo, pelo menos, de lugar de fala, é que é a perspectiva da onde a gente fala. É, e, por exemplo, é entender que o meu lugar de fala dentro do evento, né, do racismo, é o lugar de fala de uma pessoa branca. Então, eu acho que talvez a gente possa até atribuir meio que uma analogia, assim, de que o lugar de fala é basicamente uma lente que a gente veste para observar certos eventos. É, e eu acho que não existe uma lente que tem o direito de falar e uma lente que não tem. Eu acho que Uhum. elas são perspectivas diferentes. Algumas mais privilegiadas, não privilegiadas de privilégio social, mas mais privilegiadas de experiência nessas questões, nesses eventos, né? Então, acho que eu, por exemplo, né, como eu tinha falado, a gente vai lá e a gente estuda sobre escravidão e a gente vê toda a história da população negra dentro do Brasil e a gente consegue ter uma noção, ter uma dimensão desse problema, só que dentro da nossa perspectiva. Diferente, por exemplo, de uma pessoa negra que vivencia isso na pele. Então, eu acho que vivenciar isso na pele tem uma diferença muito maior, né? Tem um pouco mais de inclusive, proximidade desses assuntos, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que está ali experienciando isso. E aí, o que eu tinha falado é que eu achava que essa questão do lugar de fala, o ponto central disso é reconhecer o lugar de fala, né? É saber de onde que a gente fala, saber que Não é limitar a fala, né? Tipo, é só saber, é, tipo, de onde que tá vindo essa fala. A gente tem que entender, tipo, quem que tá falando aquilo que a gente tá ouvindo, né? Então, sim, e entender, por exemplo, que né, por exemplo, eu entender que, sendo uma pessoa branca, eu não tenho a experiência de uma pessoa negra dentro das questões do racismo. E isso não deveria limitar a minha fala, mas acho que aí, quando, por exemplo, eu estiver discutindo com uma pessoa negra, é o momento de dar um passo para trás e buscar escutar o que ela está falando e entender que ela tem uma perspectiva diferente da minha. Entender que ela tem uma perspectiva, como eu disse, mais privilegiada em questão desse assunto. É, e eu acho que é um pouco disso, assim. É, eu tinha mencionado alguma coisa, agora eu não vou conseguir lembrar. não, Mas, mas eu acho que já ficou bem claro o que você quis falar, que é uma coisa, que é um posicionamento que eu concordo totalmente. uhum, Porque se a gente for para pensar, é importante que a gente faça com que as pessoas que não pertencem àquelas minorias discutem sobre o assunto, porque de alguma forma o discurso que a gente, nós, por exemplo, é claro que a gente está falando sobre tipo o movimento negro, né? Vamos falar sobre o movimento LGBT que é sim, a qual a gente pertence, né? uhum, Então, assim, é importante que a pessoa com quem a gente está conversando, a pessoa que está nos escutando, que ela entenda o discurso, que ela sinta-se parte daquilo, né? Porque, sim, por exemplo, é importante, por exemplo, que um branco discuta sobre raça, que um hétero discuta sobre sexualidade, é, porque essas pessoas são os agentes que causam o racismo, são os agentes que causam a homofobia, né? Porque, por exemplo, o racismo ele tem dois agentes: o racista e a pessoa que sofre o racismo. Por que uhum, só quem sofre o racismo pode discutir? Porque sim. só quem sofre o racismo tem que pesquisar e tem que ensinar todo mundo. Eu acho que até tinha Uhum. comentado um pouco mais É, cedo. isso não cortou. Ah, isso não cortou, né? E acho que também tem um pouco, né, que se a gente tá falando só para as pessoas que têm experiência, a gente tá numa bolha. A gente tá falando para as pessoas que já sabem disso, que não vai ter efeito. Exatamente. Então eu acho que é aquela questão de reconhecer essa perspectiva que tu tem e buscar entender a perspectiva do outro, né, da pessoa que sofre racismo, entender como é. Eu não falo de empatia, porque eu acho que empatia é um termo muito reducionista dentro Uhum. de toda a questão. Mas eu acho que, tipo, é perguntar. Se alguém fala que certa coisa é racismo, perguntar o porquê que aquilo é racismo, buscar entender.
Uhum. E acho que sempre, né, como a gente já mencionou várias vezes, eu acho, buscar não entrar dentro dessa questão de, tipo, de professor, de cobrar uma lição do- da pessoa, né, da pessoa daquele grupo específico. Então, o que eu ia comentar, acho que eu nem terminei de falar sobre o Levi Kaique, lá que ele tinha comentado, por exemplo. É verdade, a gente foi divagando demais. Aham. Então, por exemplo, quando uma pessoa preta, que nem um babu, ela fala alguma coisa, não necessariamente a gente precisa. Obviamente que não. Por exemplo, o que ele estava falando era sobre o termo negro. Para Uhum, você saber sobre a etimologia do termo negro, você não precisa ter a vivência de uma pessoa negra para entender, entendeu? sim. Então, por exemplo, quando o Babu estava falando sobre aquilo, não necessariamente a gente precisa tomar aquilo como verdade absoluta. Até Uhum, porque o Babu, ele não é uma pessoa que tem, tipo, pós-doutorado em civilizações africanas, sabe? Não, aham, não é todo mundo que tem uma formação nesse tipo de assunto, sabe? sim. Então, assim, a gente pode, numa discussão, discordar de uma pessoa negra, a gente pode, por exemplo, propor outra coisa, a gente pode abrir a discussão de diversas formas, Sim. entendendo os nossos lugares, sabe? Entendendo É. que, tipo assim, é, o que é ser negro, só a pessoa que é negra vai poder falar, entendeu? E acho que é importante, tipo, também questionar o que a gente não entendeu, sabe? Se uma pessoa negra vira e fala que usar o termo negro é racismo, se uma pessoa negra chega e fala que usar o termo preto é racismo, é buscar entender o porquê que ela acha que aquilo é racismo, sabe? Eu acho que é importante também, Hum. né? Dentro de uma discussão É mesmo. porque é o que a. Esqueci, acho que é a Preta Limu que fala sobre isso, que é uma Hum, outra ativista do movimento negro também, que é, uhum, por exemplo, as pessoas pretas, elas são uma comunidade, as pessoas pretas, elas são plural, né? É uhum, um movimento plural, só sim, que as pessoas pretas não são iguais. Então, por aham, exemplo, vai ter pessoa preta que é, é, tudo colocando entre aspas aqui, né, gente? Mas pode ser que ela seja considerada mais moderada, ou pode ser que ela seja considerada mais radical. É que esse conceito de moderado e radical varia para todo mundo. sim, Mas é, dentro do movimento negro, as pessoas que estão nele, elas divergem também. Então, por exemplo, é, tem a Stephanie Ribeiro, que estava falando que, tipo, não, a gente tem que tirar todos os homens daquela casa, porque aquilo lá é um reflexo do machismo, sabe? É um reflexo da misoginia, um reflexo da violência masculina contra a mulher, e ela é uma mulher preta, né? E ela tava, tipo, inclusive torcendo pra Thelma, para outras mulheres brancas, sabe? Então, por exemplo, o fato do Babu ser negro não foi um fator que ela colocou na balança como prioridade, assim, não, tipo, eu estou do lado da minha raça e é isso, entendeu? sim. Agora, por exemplo, o Levi Kaique é uma pessoa que tem uma divergência com ela, porque ele, assim como outras pessoas do movimento que eu ouvi também, defende que gênero, aliás, defende que Sim, raça raça vem primeiro que vem gênero. Eu vi primeiro que muita gênero. gente falando isso dentro das redes sociais. Entendeu? Então é importante nós, como espectadores, ou muitas vezes como participantes dessa discussão, a gente entenda que não é toda pessoa preta que vai concordar, vai falar a mesma coisa, e é isso, sabe? Elas divergem entre si. Tanto é que, tipo, pessoas pretas que estão fora do movimento negro discordam totalmente. Por exemplo, o Fernando Holliday, sabe, Uhum, que é do MBL. Ele é uma pessoa preta, é claro, nós brancos formos discutir sobre esse assunto com ele ou com outra pessoa que pensa parecido com ele, a vivência dele como pessoa preta vai sempre pesar mais, obviamente. Porque apesar de ele discordar de tudo do movimento negro, discordar da esquerda, enfim, ele ser contra a cota, ser contra isso, ser contra não sei o quê, é, ele continua sendo uma pessoa preta, ele continua ainda sofrendo o reflexo do racismo estrutural e do racismo puro em si. e Mas eu não acho que também significa que a gente entender tem que que. concordar com ele, entendeu? Aham. É, eu acho que também é entender um pouco que não é porque existem experiências similares dentro das minorias que elas necessariamente vão se repetir. Então, existe gay que não vai sofrer ah, homofobia, ou talvez nem tanto assim, eu acho que eu não diria que não vai sofrer, porque alguma questão sempre vai existir, mas talvez vai sofrer de uma forma menos impactante. É que às vezes o que é homofobia pra mim pode não ser homofobia pra você, apesar de ambas as pessoas serem gays, entendeu? Tipo, Aham. E a minha vivência eu não tenho dúvida que minha vivência é diferente da tua. uhum. E
E eu acho que é entender um pouco disso, né? Que existem outras vivências, existem vivências, inclusive, que fogem dessas. Que mesmo tu sendo dentro da minoria, tu vai ter outras vivências que não se relacionam necessariamente com tu ser dessa minoria. É, exatamente. É muito importante que dentro das minorias a gente faça um recorte de classe, né, inclusive. Então, por exemplo, quando E a não gente... só de classe, né? Tipo, racial, por exemplo, quando a gente tá falando, né, da questão da homofobia. É indiscutível que existe uma diferença muito grande entre um homem gay branco e um homem gay negro. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Então, nenhuma. eu acho que é conseguir entender que as experiências são diferentes, mesmo dentro dessas minorias que normalmente que vão experienciar certas questões semelhantes. O impacto dessas experiências vai ser diferente, porque vai ter uma outra bagagem que às vezes não vai estar relacionada com isso, vai estar relacionada, sei lá, com a família, e vai mudar totalmente a Uhum. mentalidade. Então não existe um pensamento unificado dentro das minorias. Exatamente, exatamente. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque é, às vezes até dentro, até nós mesmos que estamos dentro de uma minoria, às vezes a gente não enxerga isso, né? A gente acha que... Eu lembro até hoje, por exemplo, acho que em 2015, 2014, eu era bem novo, né? Eu tinha uns 13 anos, eu acho. E eu achava na minha cabeça que toda pessoa que era LGBT, tipo, ela sabia sobre política, ela sabia sobre questões da comunidade LGBT, sabia sobre políticas públicas, sobre LGBT, e todos estavam lutando. Só que, por exemplo, eu fui assistir um vídeo do Põe na Roda, que era o pessoal na parada tal, e daí, tipo, eu não sei se era o Nelson Chip ou se era, tipo, o Pedro HMC. E daí ele saiu perguntando, tipo, você conhece a PL 122? Que na época era a criminalização da homofobia. Esse projeto não foi pra frente, mas agora a gente tem a criminalização através do STF. Sim, da reinterpretação da lei do racismo, né? Que consideram Inclui agora, incluem agora crime de a ódio homofobia dentro contra do a racismo. sexualidade, exatamente. Ah, Então, e na época, tipo, muitos gays falam, eu não sei, eu não tenho obrigação de saber disso, e é isso, sabe? E daí, tipo, aham, caiu minha ficha, tipo, nem toda pessoa vai ser totalmente politizada, nem toda pessoa vai ter sim, interesse em falar sobre isso. Muitas pessoas, tipo, é, não enxergam as violências e como as violências se aplicam nas diferentes formas, entendeu? Então, tipo, sim. aquilo lá foi muito revelador pra mim, Sim, eu sabe? acho que porque quando a gente está falando sobre essas questões, quando a gente está falando sobre condições específicas, né, condições sociais, a gente tende a reduzir a pessoa só a essa condição. Mas Uhum. ela é um ser humano. Ela tem gostos, ela tem experiências familiares, experiências dentro do círculo de amigos, experiências na escola, no trabalho. E, e essas experiências afetam também a pessoa, né? Essas experiências Sim. formam a gente, inclusive. Uhum. Então, acho que a gente tende muito a só reduzir essa condição, mas existe uma condição muito maior que é a condição de ser humano. Exatamente. As vivências são totalmente diferentes para todo mundo, sabe? Aham. Apesar de todo mundo estar no mesmo barco em diversas situações, é, a posição que você está dentro do barco difere Sim, a muito. forma com que tu vê esse barco é diferente, porque tem gente que tem enjoo dentro de um barco, tem gente que não, tem Exatamente. gente que sai tranquilo. Nossa, eu acho que a gente poderia até emoldurar essa analogia. É, tem gente que se o barco afunda ganha um bote, né? No Titanic Tem gente que Os se o barco marticos. afunda. Aham. Tem gente que se Exatamente. o barco afunda fica no pedaço de madeira, tem gente que afunda, né? Titanic tá aí pra nos Isso. demonstrar exatamente isso. É sensacional. Aham. Outra coisa que eu ia comentar é a imposição da fala, né? Eu acho assim, falando sobre luta de forma geral, é, é importante a gente reconhecer que por mais que essa realidade seja triste, ela ainda é realidade. Então, por exemplo, por mais que doa pra gente aceitar, nós, homens, brancos, cisgêneros, no caso, nem eu nem o Caio somos héteros, mas, por exemplo, poderíamos ser homens, brancos, cisgênero, hétero, ainda são pessoas que detêm o poder. Sabe, se a gente tiver dinheiro, mais ainda então. Mas eu acho também compreender um pouco privilégio. Ó, vamos falar agora de privilégio também. É compreender um pouco que privilégio não é necessariamente uma acusação.
tu ser chamado de privilegiado não quer dizer uma acusação. É uma. Não significa que você conseguiu o que você tem roubando, sabe? Tipo, você pode ter conseguido trabalhando, você pode ter dado, tipo, não é ilegítimo, mas é privilégio. Eu acho que também é um pouco de assumir uma responsabilidade. Sim. Porque ter privilégio é uma responsabilidade. Quando tu ocupa espaços que um grupo X não ocupe, que esses discursos não ocupam, cabe a ti, talvez, levar essa discussão. Então, talvez não, né, não caiba te explicar racismo para um negro, mas explicar racismo para um amigo branco que está reproduzindo racismo. Exatamente. Tipo, é, a gente não precisa ocupar, aliás, a gente nem pode ocupar a voz das pessoas, mas Sim, assim, nos ambientes que a voz delas não ecoam, a gente pode dar uma ajuda, né? Tipo, a gente pode ecoar essas vozes, né, de é, alguma forma. exatamente. E o que eu ia comentar tipo, é que é importante que o discurso das minorias, das lutas, cheguem até esse padrão, né? Tipo, do homem branco, hétero, cis e tal, Sim, porque eles, como detentores do poder, é importante que eles entendam o discurso. Porque, por exemplo, uma pessoa, um branco, ele não pode deixar de ser racista porque, senão eu vou prender você, porque senão, tipo, as pessoas vão te julgar. Não, tipo, a pessoa, se ela tem um racismo apontado, ela tem que ficar decepcionada com ela mesma, sabe? Ela tem que saber dentro dela que o que ela fez é errado. Ela não tem que sim. pensar nas Ela praticou uma consequências que vão vir. violência. Exatamente, tipo, a preocupação dela não é tipo em recuperar a própria imagem, não deve ser recuperar a própria imagem, não deve ser tentar consertar. É tentar, tipo assim, chegar para as pessoas que ela ofendeu, ou para a pessoa que ela ofendeu, e, mano, ó, desculpa, sério, tipo, eu não sei nem o que fazer para tentar contornar essa situação. Mas, tipo, quem ela ofendeu deve ser a prioridade, entendeu? Tipo, Aham, o discurso tem que chegar dessa forma, não como forma de medo, não como forma, tipo assim, agora o mundo é isso mesmo, tem que aceitar, sabe? Tipo, vai ter gay na novela e acabou, sabe? Como que você sim. explica isso pra, tipo, sei lá, um pai de família que tá assistindo a Globo, sabe, no horário nobre, com a família, sabe? Tipo, o discurso, ele tem que ser inclusivo, as pessoas têm que se identificar com ele, sabe? Não é, tipo, impondo de igual abaixo, nenhum, nunca. E acho que também ele ser inclusivo não quer dizer ele se limitar aos padrões que a gente conhece. Eu vejo muita gente, né, dentro da causa LGBT falando sobre como muitas vezes o discurso, né, dessas causas, ele tende a entrar na norma, né, no heteronormativo, no, no cisnormativo. Então, às vezes a gente, ao invés de falar, por exemplo, que é a questão da vida, da nossa própria vida, a gente prefere utilizar discursos romantizados, tipo love wins. É, E a vivência não é só isso. Aliás, é muito, né, quando a gente estava falando sobre os filmes, eu mencionei, né, de como Love, Simon é uma visão romantizada e que reproduz um padrão que é o que se espera de um relacionamento heterossexual. sim, exatamente. E eu acho que a gente não pode perder a identidade desses discursos. A gente precisa manter, sabe, tipo, a defesa dos direitos como eles são. Só que a gente não precisa também assumir uma postura acusatória. Sim. Porque senão a Uh, pessoa foge também, né? Tipo, sim, você fica só, tipo, você tá errado, você tá... Tipo, a pessoa vai fugir uma hora, ela não vai querer, tipo, nenhum ser humano vai se submeter, tipo, nossa, eu vou chegar lá, eu vou sentar numa sala e todo mundo vai apontar dedo pra mim, tipo, e eu vou aceitar, e é isso, sabe? Tipo, as pessoas não são tão passíveis as pessoas não estão sim. abertas ao diálogo hoje, sabe? Tipo, Até porque a gente também precisa lembrar que essas violências, todas elas são estruturais. Elas fazem parte da nossa própria sociedade. E elas vêm, não é de agora, elas vêm de muito tempo atrás, de muito tempo atrás. Quando a gente falou do racismo no Brasil, a gente falou, né, que começa lá na escravidão, que foi no começo. Quando a gente uhum, fala, tipo, de homofobia, a gente tem, tipo, um dos maiores gênios da parte da computação sendo castrado quimicamente e, sabe, morrendo dentro da prisão. sim, Só porque ele era gay. exatamente, Então, exatamente. essas violências, elas estão incrustadas dentro da sociedade. Eu, E é eu tudo acho muito recente, né? os discursos, as discussões um pouco sobre isso são bem mais recentes, né? Por mais que os grupos sempre tenham tentado falar alguma coisa,
começou a ganhar espaço mesmo, é agora há pouco. Uhum. A gente não debatia sobre a utilização de termos que são racistas do nosso cotidiano. Isso não vinha. É o que a Nathalie Neri estava comentando, por exemplo, no vídeo com a Kailora. No vídeo que ela fez com a Kailora, inclusive. Que é, por exemplo, as discussões que a gente vê, que nós brancos vemos do movimento negro hoje, é coisas que eles discutiam há 10, 20 anos atrás. Só que a Sim, internet possibilitou que, por exemplo, a gente não precisa ir num fórum de pessoas negras e escutar o que eles sempre falam. A gente não precisa ir, tipo, num grupo de pessoas negras e escutar. Tipo, você sim. entra lá no seu Facebook, você vê a página do Quebrando o Tabu, você vai encontrar, sabe? Tipo, se você é um tiozão de 50 anos, do WhatsApp, que entra no Facebook, bolsonarista, sei lá, seu sobrinho é de esquerda, pode ser que ele compartilhe alguma coisa em relação ao movimento negro, você vai lá e vê, sabe? Uma pessoa dessa que estaria totalmente fora dessa bolha, ela pode acabar encontrando esse discurso, entendeu? Então, tipo, tá cada vez mais difícil a gente fugir disso, Aham, dessa realidade, entendeu? E é por isso que incomoda muito, por isso que tem agora o discurso, tipo, agora tudo é mimimi, agora tudo é politicamente correto. Na verdade, tipo, você, querido, você tá descobrindo essa realidade só agora, mas ela sempre existiu, sabe? uhum, É que dói, né, quando a água bate na bunda, dói quando as pessoas apontam o dedo pros seus erros. E, sim, tipo, é normal isso, é normal a gente se incomodar, tipo, quando as pessoas apontam o dedo pros nossos erros, né? Porque nós nos incomodamos com críticas, mas elas existem, sabe? Se a gente tá machucando pessoas, se a gente tá matando pessoas, se a gente tá, tipo, uhum, violentando pessoas, cabe a nós reconhecer nosso papel na sociedade e lutar contra isso, porque é uma luta de todos, sabe? Ninguém se beneficia com racismo, sabe? Tipo, eu sim, acredito, assim, cada vez mais o racismo vai ser uma discussão tão importante que, tipo, sério, todo mundo vai acabar se prejudicando com racismo em certo nível, sabe? De tanta coisa que a gente perde com isso, sabe? De tanta coisa que as pessoas pretas têm a contribuir, sabe? Se a gente pensasse assim, é o que eu tava vendo esses dias, não sei onde. Eu não vou lembrar onde eu vi, mas, por exemplo, era um discurso assim: o próximo Beethoven, ele não tá nos jardins, ele tá na favela, sabe? Só que talvez esse novo Beethoven, ele não tem um piano. Talvez esse novo Beethoven nem saiba quem foi o primeiro Beethoven, entendeu? Então, assim, o a que a gente gente perde com essa sociedade, com esse pensamento, sabe? Quando a gente pensa também, por exemplo, do quanto, né, quão poucas mulheres cientistas a gente teve durante a história, e as que a gente teve foram brilhantes. Exatamente, exatamente. É tipo, é muito absurdo pensar nisso, né? É muito bizarro pensar no quanto. E a gente não precisa nem entrar tanto nesse mérito de, tipo, de gênios. Vamos pensar numa realidade que tá aqui agora, da doação de sangue. De como a gente perde sangue, porque ainda existe uma política homofóbica, com a mentalidade lá dos anos 80, que define que pessoas homossexuais não podem doar sangue se não houver um intervalo de 1 ano sem relações sexuais. Sabe, tipo, qual que é o Mano, não sentido? faz o menor sentido, porque hoje qualquer pessoa heterossexual pode ser portador de qualquer doença, de qualquer IST. E hoje a gente já entende, né, que não existem mais esse conceito de grupo de risco, mas de comportamentos de risco. Sim. E, e mesmo assim, ainda existe, né, um, um eco do que aconteceu nos anos 80, um eco de como a doença foi tratada nos anos 80, e que prejudica pessoas até hoje, e prejudica pessoas principalmente agora, né, que a gente está falando de uma Uhum. pandemia, e de como eu cheguei a ver, por exemplo, que houve uma flexibilização dessa medida, só que ela não tiraram ela. Estão falando que está faltando sangue, mas não tiraram essa É, medida. eu vi isso hoje. Para 3 meses, sabe? Tipo, qual que é o sentido? Por que tu não vai lá e dentro desse questionário tá usa camisinha ou não? Sabe? Tipo, isso é um comportamento de risco. Isso que deveria tá Uhum. dentro da questão. Não, sei Mas, lá, fez. Eu acho que eu já vi mais ou menos o formulário comigo. Tipo, você teve relações anais, sabe? Tipo, algumas coisas assim que não. Sério, não tem nenhum cabimento a gente. sim, Uma pessoa ser questionada sobre isso hoje. Porque que assim, essa pessoa tava com camisinha, pronto. Não, isso não acabou. Não faz. importa se era entre dois homens ou um homem e uma mulher, sabe? Tipo. Aham. Às vezes nem sexualmente, às vezes, sei lá, você foi
sei lá, o HIV você pode pegar com alicate de cutícula, assim, sei lá, se estiver Ou, contaminado com sangue e machucar o seu dedo, sabe? Já é tipo. citando já um documentário que ambos nós assistimos, inclusive o Brizola tinha me recomendado esse documentário, que é o Cartas para Além dos Muros. Esse documentário é perfeito do começo ao fim. É ótimo esse documentário. E eles falam do 5Hs, né? Se não me engano, 5Hs? Não lembro, eu não E, lembro. se não me engano, durante a década de 80, os médicos eles eram ensinados sobre esses 5Hs, 4Hs, não lembro direito agora, mas eu lembro mais ou menos do que eles eram, né? Que era o haitiano, o homossexual, o hemolítico, acho que é essa a palavra, né? Que é a pessoa que precisa de transfusão de sangue. E É que. que eu acho que o hemolítico é aquele que, tipo, se tiver uma hemorragia, ele não para de sangrar, sabe? Que é o. Isso. E precisa de transfusão de sangue. E quando a gente pensa, né, na década de 80, quando começou, eles não faziam teste pra AIDS, porque a Uhum. AIDS surgiu. É, E exatamente. então, assim, 100% das pessoas que receberam transfusão de sangue durante esse período, assim, praticamente 100%, foi contaminado. E o outro é os usuários de heroína, né, que é uma droga injetável e às vezes acontece do compartilhamento, né, dessas seringas. Então, Inclusive, pode falar, pode falar. não, então, só pela questão do hemolítico e do usuário de heroína, a gente já consegue entender que não é só necessariamente ligado ao sexual, que Uhum. existem outras formas de contrair. Então, o que eu ia comentar é que você comentou sobre os usuários de heroína. Uhum, Inclusive, acho que até no Brasil teve algum tempo atrás, não sei se era tipo do governo federal ou do governo estadual. Provavelmente era do governo estadual, né? uhum, Mas é sobre a redução de danos. Então, por exemplo, falava assim, não se você for usar alguma droga injetável, não compartilhe seringas. sim, Se você for usar, você for, sei lá, uma droga que seja, não é cheirável, é inalável, né? isso, acho que é inovável. Inalável, assim, utilize canudos, sabe? Utilize materiais assim limpos, esterilizados e tal. Acho que, se não me engano, até era sobre crack, sabe? Alguma coisa assim, tipo, se for usar alguma droga que seja em cachimbo, não compartilhe cachimbo. Então, assim, faz parte a gente reconhecer que pessoas usam drogas, sabe? Que a gente precisa de uma redução de danos. E é isso, sabe? Tipo, o, o HIV, assim como outras doenças, podem ser transmitidos por N vetores além do sexual, sabe? Ah, É muito absurdo, é uma coisa tão retrógrada assim que eu não consigo nem imaginar, sabe? Eu chegando lá, preencher o formulário para doação de sangue, tipo, você não vai poder doar por causa disso, 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 sabe? Que cara que eu faço? então, sendo tratado como uma pessoa que tem uma doença que tu não tem. E acho que é interessante falar de como isso ecoa mesmo, porque a minha mãe é enfermeira, e ela falou que quando ela estava fazendo o técnico de enfermagem, que, assim, não foi na década de 80, minha mãe tem 40 e poucos anos, sabe? Hum. É, Ela fez 90, 2000 mais ou menos? eu não vou saber exatamente em que década que ela fez, mas quando ela estava fazendo, que era uma coisa que era mais, né, na atualidade, e né, ela não fez o técnico junto com o ensino médio. O técnico que ela fez um técnico no ensino médio, mas foi de arquitetura, então é outra coisa, de edificações, né? Então é outra coisa, ela fez depois esse técnico, então teve bastante tempo, sabe? É uma coisa um pouco mais atual. E quando ela estava fazendo técnico de enfermagem, existiam professoras que, assim, as técnicas de enfermagem, nessa época, elas não tinham luva para usar toda hora. Então, as recomendações das professoras eram que elas usassem luvas apenas para pessoas tatuadas e para pessoas gays. Nossa, que Tipo, absurdo. é agora há pouco, sabe? Mano, Minha mãe não é uma idosa. mano, sua mãe tem 40 anos. E, tipo assim, o que mais me assusta em tudo isso, Cleve, tipo, quão recente é tudo, sabe? Por Sim, exemplo, então, década de 80, foi agora. mano, foi esses dias, sabe? Tipo, mano, Eu sei vi. lá, eu estava lá. Mas, tipo assim, igual eu ia comentar. Eu vi esses dias uma mulher, uma senhora de 120 anos de idade, que ela morreu em 2000. Uhum, Ela foi a última pessoa viva que, tipo, que foi escravizada, sabe? Alguma coisa assim, sei lá, tipo, ela tinha 17 anos, ou sei lá, 13, assim, ela era muito novinha quando sim. teve a abolição.
Tipo, mas ela chegou a ser escravizada de fato, sabe? Porque era desde muito cedo Sim. que as pessoas eram escravizadas. Então, tipo assim, mano, fazem 20 anos que a última escravizada morreu, sabe? É, até mesmo a própria Lei Áurea, né? Foi em 1888. É tipo, Sim. é aqui. Fazem Foi. 132 anos, né? Tipo, é muito, um período muito curto de tempo. Sim, e assim, o período em que a gente tá sem escravidão no Brasil é muito menor do que o período que a gente teve escravidão aqui. É, eu vi isso daí da semicircunferência, que a gente for fazer uma relação, tipo, ah, um gráfico assim que o pessoal colocou, tipo, se a gente for colocar num gráfico de pizza, né, num gráfico de setor, tipo, a porcentagem do tempo sem escravidão no Brasil, tipo, é minúsculo, sabe? É uma fatia minúscula do tempo. Sim, São, então. sei lá, 350 anos de escravidão. Aham. Então é. É assustador, né? Olha pra essas questões. Sim. Então. Você tem alguma recomendação de Então, livro, de agora eu acho que podcast? a gente pode entrar na sessão de recomendações, que eu, pelo menos, pretendo fazer todo episódio. Não sei, Eu tipo. pretendo também, mas é que eu não sei se eu vou ter bagagem pra tipo. Eu sempre tenho alguma coisa, mesmo que seja antiga. Então eu tenho 3 recomendações hoje, Nossa. porque eu sou o tipo de pessoa que vai trazer muita recomendação, porque eu gosto de recomendar. Assim, as recomendações que a gente fez durante agora o episódio também são válidas, tá? Cartas para Além dos Muros, Pose, Parks and Recreation, é uma sitcom bem engraçada. Paris is Burning. Paris is Burning. Então, Ah, fora as pessoas que eu citei também. sim. O Levi Kaique, a Stephanie Ribeiro. É que o nick dela é Rib Stephanie. Eu sempre inverto o sobrenome, mas tipo, a Stephanie Ribeiro, A a, Nathalie Neri. a Nathalie Neri, a Preta e Limu. Sabe, eu acho que. Kéfera. Olha, tipo assim, é o feminismo branco, né? Tipo, Sim. o feminismo branco é uma pauta válida e muitas pessoas se identificam com ela. Acho que esse negócio de reconhecer o lugar de fala vale inclusive para quando a gente tá falando com uma outra pessoa. A gente reconhecer o lugar de fala que aquela pessoa tá falando. Então, Exatamente. Tipo, é, é, o feminismo, ele tem vários, por exemplo, né, dando só uma das causas que pode ser, o feminismo branco, ele é uma pauta extremamente legítima e válida para as pessoas, para as mulheres brancas. Da mesma forma que o feminismo preto é para as mulheres pretas, sabe? Tipo, uma coisa não invalida a outra. É claro que, por exemplo, mulheres pretas podem ter críticas ao feminismo branco, aham, mulheres indígenas podem ter, inclusive, críticas ao feminismo negro, né? sim. E acho que o E Clive pode falar melhor sobre isso. eu não sou indígena, não. Mas, Não, mas é, é você que estava comentando esses dias sim, que. então, muitas eu já vi, né, dentro das redes sociais, pessoas comentando sobre como os movimentos feministas eles não englobam a realidade indígena, que muitas vezes é inclusive influenciada ali pela cultura, né? Eles têm uma perspectiva da posição da mulher e da posição do homem dentro da sociedade pautada na cultura indígena, que não é a cultura europeia que a gente consome, né? Então, muitas vezes as discussões feministas elas sequer reconhecem essas realidades. Se a gente for parar pra pensar, a gente tem o Radfem, né, que é o feminismo radical que não reconhece mulheres trans. Né? É, Então, tipo, dentro desse outro recorte, a gente pode fazer o recorte de identidade de gênero mesmo, que é o transfeminismo, né? Tipo, que normalmente o Radfem tá mais associado, tipo, a mulheres brancas. Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma mulher negra, né, nenhuma mulher preta do feminismo preto, uhum, que, tipo, fosse adepta do feminismo radical, sabe? Não quer dizer que não tenha, mas eu acredito que por uma questão de delas carregarem mais uma opressão uhum, além das mulheres brancas, sabe, que é, tipo, o racismo, então talvez, tipo, elas estejam menos propensas a, a, a pautas como essa, a vertentes como essas. uhum, Mas existem diversas vertentes em todos os movimentos, sabe? sim. E acho que a gente pode, né, começar a finalizar, então vamos falar das recomendações, porque a Uhum, gente ainda sim, não sim. falou. Eu tenho 3 recomendações. É, são 2 álbuns e um diretor, então, né, variedades.
A primeira recomendação é totalmente distoante tá, do que a gente estava falando, porque a gente falou um monte de política, um monte de questão, né, mais complexa, mas agora é um pouquinho mais descontraído mesmo. Acho que qualquer pessoa que está no Twitter ou que acompanha pop provavelmente já viu, mas acho que vale a pena reforçar, que foi o último álbum da Dua Lipa, né? O Future Nostalgia. É ótimo, muito bom. Ele tem toda uma tendência meio anos 80, às vezes mescla um pouquinho com os anos 2000, então é um álbum muito bom. Quem quiser escutar, escute Pretty Please, Hallucinate, Break My Heart e... calma aí que eu vou lembrar. Peraí. Esqueci. Ah, Love Again. Escutem Love Again também. Vejam os singles, né? Porque eu não era muito fã da Dua Lipa, mas quando eu comecei a ver os singles dessa nova era dela, eu me entusiasmei muito pra esse álbum e ele ofereceu tudo que eu tava esperando mesmo. Eu amei este álbum, me identifiquei. As coreografias, os figurinos, eu vou levar pra minha vida. E os clipes são muito lindos. O clipe de Break My Heart é perfeito. É um que ela tá meio num cassino, assim? Isso, é esse mesmo. Ah, é muito bom esse clipe É mesmo. muito bom, é muito lindo. Além da Dua Lipa, tem. Eu vou falar só. Os dois álbuns são de 2020, tá? O que agora eu vou mencionar, ele é um pouquinho mais do começo do ano, mas ainda tá válido. Que é o Cape God, da LX, que talvez, né, as pessoas que estão aí no Twitter, que conhecem de pop, provavelmente já conhecem também. Mas acho que a LX é um pouco mais. Não vaza tanto assim pra fora, Como que né? Mais escreve pro LX? mainstream. É ALLIE e aí espaço X. Ah, É, entendi. eu gosto muito da LX, eu escutava ela faz bastante tempo. Ela eu já gostava desde o começo mesmo. Os álbuns dela são impecáveis e o Cape God é perfeito. Quem quiser escutar também, posso dar umas recomendações de música, né? Que é Learning in Public, é muito bom. Super Duper Party People é muito bom. Life of the Party é muito bom. Nossa, tudo muito bom, né, Léo? Suzy Save Your Love, que tem participação da Mitski, que a Mitski também é perfeita. Sarah Come Home também é ótimo. E os singles dela também são perfeitos. Eu praticamente citei o álbum inteiro, mas, mas é Você muito citou, bom. sei lá, umas 12 músicas de cada álbum, então, tipo assim, acho que não tem muito mais que isso. E a minha recomendação de diretor é o Ari Aster. Eu tô bastante viciado nos filmes dele. Eu já te recomendei, inclusive, o Midsommar, né, Brizola? Que Midsommar é perfeito. O Ari Aster, ele é um diretor de terror. Ele tem pouquíssimos trabalhos, então dá pra assistir todos nessa quarentena. Tem dois filmes, né, dois longas-metragens e dois curtas-metragens. Os curtas eles têm inclusive no YouTube, é fácil de achar. Os curtas, né, é o Munchausen, que é muito bom e é bem legal, assim. E é um pouco menos tenso do que os outros, né? Porque acho que, assim, se tu estiver meio mal, assim, mentalmente, não é uma boa ideia ir consumir algum dos filmes dele. Mas o Munchausen é um pouco mais leve. Tem o... acho que é The Strange Things About the Johnsons, ou alguma coisa do tipo. Alguma coisa do tipo. Se vocês procurarem o nome dele no Google, dá pra achar todas as produções. Tem o Hereditário, que eu acho que é provavelmente o mais famoso dele, que foi o primeiro trabalho de longa-metragem dele. E é muito bom, é um ótimo terror. Que não se debruça em jumpscare só, sabe? Ele tem um. Ele te dá medo sem precisar te assustar, o que eu acho que é ótimo, porque eu, por exemplo, fico muito tenso quando, quando sei que vai ter susto. E o Midsommar, que também é incrível, é um filme muito lindo e muito tenso e assim, eu saí chocado, demorei assim uns 2 dias para começar a assimilar um pouco do que eu tinha visto, mas é muito bom. E tu, Brizola, recomendações? Ó, então, eu vou indicar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, eu só anotar o arroba aqui de uma pessoa que eu acho ela incrível. Na verdade, são várias. Eu vou recomendar muitas vezes as mesmas pessoas, mas eu vou variar bastante também. Bom, primeiro eu quero recomendar o canal da Nathalie Neri, que a gente citou ela aqui no episódio. Uhum. A abordagem que ela tem sobre feminismo negro, sobre questões raciais, sobre a própria vivência dela como mulher preta, são, assim, incríveis.
ela tem uma didática muito boa, ela sabe explicar assim de uma forma que você entende muito bem, sabe? Eu acho que esse é o conceito de didático, na verdade. Mas ela é uma pessoa incrível, eu apoio muito o trabalho dela e tenho acompanhado mais ainda nesses últimos dias, né? Porque algumas polêmicas aconteceram. Ai, ai. Mas ela aborda veganismo, ela aborda próprias questões do feminismo, sobre depilação, sobre tudo, gente, sobre tudo. É um canal muito bom. Eu vou indicar um álbum que é do Coruja BC1, que é o Psychedelic. Eu tive o prazer de ir no show dele. Acho que foi o último show que eu fui, inclusive, antes da quarentena, aqui no Sesc em Bauru. Que ele foi com esse álbum, né, o Psychedelic. E é um álbum incrível, aborda inúmeras questões sociais. Eu acredito que o Coruja BC1 seria, sim, considerado um pouco mais extremo, né? Considerando que o termo extremo no discurso seja muito relativo. Mas é aquela relação entre, sei lá, o Malcolm X e o Martin Luther King, sabe? Tipo, um é Aham. considerado mais extremo do que o do outro, só que depende do que você considera ser extremo. Mas é um álbum incrível. Eu fui sem conhecer o álbum, pra falar a verdade, mas as letras, assim, são maravilhosas e não aborda só a raça, obviamente. Tem muitas questões que falam sobre romance, sobre amor, e ele tem a voz muito boa. É rap, né? Ah, As músicas dele são rap, é, mas é muito como, bom. como tu mencionou um grupo, aí, eu não sei, eu não conheço, mas é um grupo? Não, não, o Coruja BC1. Assim, ele tem as pessoas que tocam junto com ele, né? Igual o Ah, mas é só Gelu, uma tem. pessoa. É Vai falar uma um. pessoa, isso. Ah, e como tu falou de show, eu queria também recomendar Trupe Chá de Boldo, que eu pretendia ir no show, mas aí aconteceu, né? Tudo que aconteceu. E aí eu acabei acabou sendo cancelado, inclusive, né? Porque tava previsto, acho que pra finalzinho de março. É, e é um ótimo grupo, brasileiro. Então, né, como eu recomendei só coisa gringa, já vou recomendar então uma coisa brasileira, né? Trupe Chá de Boldo. É, e as músicas deles são muito boas. E eu acho que vale a pena dar uma observada aí neles, porque eles são bem. Ó, do Twitter, pessoas do movimento negro que eu acompanho quase todos, mas assim, eu vou mais ou menos quem citei aqui, a Preta Elimu, né, que é o arroba dela, tipo, é Naila HNV, NAILAHNV. Ah, ela aborda diversas questões, ela assim, ela é um pouco mais moderada no discurso, mas não deixa de ser muito esclarecedor todas as pautas que ela aborda. Bom, o Levi Kaique que eu tinha comentado, o arroba dele é Levi Kaique mesmo, é uma Kaique com K e Q-U-E. E a Stephanie Ribeiro, né, o arroba dela é Ribstef, R-I-B-S-T-E. Ela é redatora da Mary Claire, que foi, inclusive, que essa semana saiu uma notícia sobre o Felipe Prior, né, das acusações de 2 estupros e uma tentativa de estupro. Sim. Ela, se eu não me engano, foi uma das escritoras dessa matéria, né? Inclusive, por isso que eu citei ela, porque teve uma divergência entre Uhum. toda a discussão no BBB sobre raça e gênero, sobre o que estava sendo colocado como prioridade. Deixar aqui o arroba dela para caso vocês queiram entender um pouco mais sobre o assunto. E tem um álbum que é incrível, da Bia Ferreira, de 2019, que chama Igreja Lesbiteriana, um Chamado. Eu também tive a honra de ir no show dela. Nossa, Ela é que uma mulher sonho. incrível. É, Foi aqui no Festa Bauru também. Mas Ah, eu é... chamei você pra isso, você não quis ir por algum motivo. eu devia estar com muita preguiça, mas eu gosto. Assim, eu conheço uma música dela, que é o Cota Não Esmola, né? Que é a música mais famosa dela. Sim, mas Hum. ela é ótima também. Nossa, ela é perfeita. O show Uhum, dela é sensacional, ela canta extremamente afinado. uhum, É, assim, a composição do show dela é lindo, sabe? As letras são, assim, perfeitas, assim, sabe? Então, uhum, assim, ela é uma pessoa que eu indicaria caso vocês queiram escutar músicas que abordem discussão de raça, sabe? Ela como uma mulher preta, uma mulher lésbica,
ela é uma mulher, né, de forma geral falando, então a vivência que ela tem para transmitir nas músicas delas são coisas assim que com certeza vão contribuir muito para quem quer entender um pouco mais sobre o universo. Uhum. A gente discutiu bastante sobre gênero e raça nesse episódio. A gente sabe que o mais correto seria a gente dar espaço para pessoas que pertencem às minorias conversarem, só que a gente não tem nem nossa própria voz ainda, sabe? A gente não tem como dar espaço para as pessoas, sendo que nós não temos alcance ainda. Então, A gente tá começando ainda, então uhum. se isso crescer um pouco, né? Se Quem isso, sabe? se isso se tornar alguma coisa, talvez a gente possa, né, conversar com pessoas Acho que tendo com o nosso certeza jeito. vai, né? Porque a gente é muito talentoso no que a gente se propõe a É fazer. óbvio, né? A gente, assim, Então, assim, nascemos pra brilhar. Mas, caso aconteça algum alcance, a gente pode revisar esse tipo de assunto aí com alguma pessoa mais experiente dentro dessa não, questão, com né? certeza. O meu, sabe, eu sempre quis, tipo, trabalhar isso de alguma forma, se é através de um Aham, podcast. sim. Mas então é isso, temos um episódio? Eu acho que a gente pode concluir aqui, né? Porque senão vai ficar muito grande também. Ah, e nossos seguidores fiéis, eles vão acompanhar a gente até o fim. Mas é isso então. Tchau, gente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que dê certo. Quem sabe a gente publica outros episódios. Bye, Queens.